Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E voltei a esse canal recentemente para novamente trazer mensagens da Palavra de Deus para os amigos e irmãos em Cristo, no intuito de consolar, confortar, instruir e compartilhar coisas boas da Palavra de Deus. Nossa mensagem, nessa ocasião, tem como título O que sai de um coração transformado pelo poder de Deus. E está baseado na passagem que se encontra em Mateus capítulo 12, versículos 33 a 35, que diz assim, vamos ler. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Jesus estava aqui respondendo a uma crítica dos seus adversários fariseus. Então, ele estava dizendo que não podia esperar dele palavras boas, críticas construtivas e elogios, porque eles eram hipócritas e falsos. E então ele está falando aqui, fazendo comparações de árvores boas e árvores ruins, de coração bom e coração mau, de tesouro bom e tesouro ruim, de boca cheia do que está, boca que fala do que está cheio, coração mau, e boca que fala do que está cheio, coração bom. Mas eu quero deixar de lado aqui o aspecto negativo desta passagem, que é justamente as coisas, a árvore ruim, coração cheio de coisas más e o tesouro que não é bom. E quero falar do coração que é bom, transformado pelo poder, pela graça de Deus, da boca que foi transformada pela graça de Deus, do tesouro, da riqueza que tem aquela pessoa transformada pela graça de Deus. Enfim, não é? Quero falar do que sai de um coração transformado pelo poder de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 33. Jesus usa a árvore para comparação, né? Ele diz que uma árvore é identificada por seus frutos. E falando positivamente, diz que se a árvore é boa, os frutos são bons. Quer dizer, um coração transformado pelo poder de Deus, a árvore que foi plantada por Deus, ela será conhecida pelo fruto que ela produz. Um coração transformado pelo poder de Deus, ele será conhecido pelo bem que ele produz. Não é? E nós temos várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, mas eu gostaria de falar apenas sobre uma que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo falando sobre fruto, o fruto do Espírito. E ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante que ele usa a palavra fruto no singular. Isso, inclusive, está lá
na língua grega, no original em que Paulo escreveu, fruto no singular, porque tudo isso é um fruto só. Você não pode separar amor de alegria, de amabilidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de paciência, de fidelidade, não é? De bondade. Vamos aqui imaginar uma tangerina, não é? Que tem vários gomos, mas os gomos eles não podem ser considerados isoladamente como um fruto, são parte de um fruto. É isso. Então, o coração transformado pelo poder de Deus, ele produz amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, né? Todas essas coisas. Um coração transformado pelo poder de Deus, ele é conhecido e reconhecido pelo bem que ele produz, pelo bem que ele transmite, pelo bem que ele compartilha, não é? É um bom fruto. Mas no versículo 34, nós encontramos o seguinte, que Jesus falando da boca, que a boca não fala sem nenhum sentido, sem nenhum significado, que o que nós falamos, melhor dizendo, vem do nosso íntimo. Numa outra passagem que Jesus foi criticado pelos fariseus porque nem ele nem os seus discípulos lavavam as mãos quando comiam. Não é que eles não tinham nenhuma higiene, não. Eles lavavam as mãos, mas não do jeito que o rito judaico mandava lavar as mãos, não é? Lavar as mãos 7 vezes, numa água que era preparada adredemente para isso. Não, não. Então, Jesus diz para eles, o que sai do homem é que contamina o homem, não o que entra no homem. O que você come, seja com a mão lavada ou não, isso não contamina o seu coração, mas o que sai do homem, quer dizer, os homicídios, os adultérios, os maus pensamentos, o roubo, a mentira, a falsidade, isto sai de lá do coração. Então é o que Jesus ensinou aqui nessa passagem. A boca fala do que está cheio o coração. Nós temos uma passagem no livro de Atos que é um exemplo disso. Pedro e João foram intimados, aliás, melhor dizendo, eles foram presos e levados perante o tribunal religioso dos judeus, que era o Sinédrio, porque eles tinham curado um homem que era aleijado de nascença, e então eles estavam ali condenando Pedro e João e disseram, não, nós não queremos que vocês falem mais nisso. Vocês estão proibidos de falar nisso. E eles foram até açoitados por causa disso. Mas Pedro e João responderam, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quer dizer, eles tinham convivido com Jesus durante 3 anos, eles tinham sido testemunhas, né, dos milagres, tinham ouvido o ensino de Jesus, eles tinham visto Cristo ressuscitado, e durante 40 dias eles conviveram com Jesus ressuscitado, eles foram ordenados por Jesus para pregar isso, e eles receberam poder para fazer obras maravilhosas. Chegando então lá no templo de Jerusalém, ali na Porta Formosa, encontraram um homem aleijado pedindo esmola, e então eles o curaram. E agora estavam sendo julgados e condenados por isso. Mas eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É disso que está cheio o nosso coração. Nós não podemos deixar de falar
daquilo que o nosso coração está cheio. O coração transformado pelo poder de Deus transborda de fé, e isto resulta num testemunho espontâneo e positivo. Foi isso que Pedro e João fizeram ali. Um testemunho positivo e espontâneo que eles deram do poder de Jesus Cristo. Eles disseram lá, é pelo poder de Jesus que esse homem foi curado. Então, o coração transformado pelo poder de Deus, ele transborda de fé, transborda de um testemunho que precisa ser exposto, que não pode deixar de ser contado, que não pode deixar de ser manifestado. Outra coisa também, né? No versículo 35, Jesus diz que a pessoa boa tira boas coisas, né, do tesouro bom, ou do tesouro de um coração bom, como diz a tradução que nós lemos. Aí Jesus está fazendo uma comparação com riquezas, né? Ele diz que um coração transformado pelo poder de Deus é um coração rico, rico de bênçãos, rico da graça de Deus. Então, um coração transformado pelo poder de Deus, ele reparte as riquezas da graça com as pessoas que estão em volta. Ele reparte as riquezas da graça com as pessoas que os ouvem. É isso que nós temos na mesma passagem que eu estou acabando de citar, só que no capítulo anterior, quando Pedro e João chegam ali no templo, na Porta Formosa, eles encontram aquele coxo pedindo esmola. E eles dizem para aquele coxo, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa que nós podemos dar para você. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E aquele homem tinha 40 anos, tinha nascido coxo, aleijado. Ele era hemiplégico, podemos dizer assim, né? Então ele era colocado ali, ele era trazido pelos seus parentes, amigos, e colocado ali sentado pedindo esmola. Mas diz a palavra de Deus que ele deu um salto e saiu andando, pulando de alegria, louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Um homem que nunca tinha andado, não aprendeu a andar, porque nasceu daquela maneira. E sem aprender a andar, ele sai pulando, porque a obra de Deus é completa. A graça de Deus é muito rica. Então, o coração que é transformado pelo poder de Deus, ele reparte as riquezas da graça com as pessoas que o rodeiam. O apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Efésios, capítulo 29, ele exorta os crentes, seus leitores, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de que deem ânimo, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Que todas as suas palavras sejam boas. Um coração bom só pode produzir coisa boa, não é? O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, também usa comparações como Jesus usou. Ele fala da árvore boa, da árvore má, mas ele usa uma outra comparação, falando da fonte boa e da fonte ruim. E ele diz assim, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada, de uma fonte insalubre. A água potável, saudável, não sai de uma fonte insalubre.
Na verdade, aqui na minha cidade é costume das pessoas cavarem poços artesianos. E de vez em quando um não dá certo, a água não é boa, não serve para beber. Um vizinho meu cavou um poço assim e a água que sai daquele poço só serve para lavar o chão do quintal. Então, que você possa ter o seu coração transformado pelo poder de Deus, porque é do coração transformado pelo poder de Deus que sai o bem. É esse coração que produz o bem. É esse coração que fala coisas boas, que produz um testemunho poderoso a respeito de Jesus. É esse coração que reparte as riquezas da graça. Que Deus nos abençoe.